e vai terminar assim, porque estamos todos juntinhos conectados em mais uma tarde aqui, não é, Jean? Pela Vibe Mundial, nossa querida Rádio Vibe, que dá essa oportunidade aqui para nos conectarmos todos os sábados através do Batu, Portal da Cura, esse programa que conversamos sobre práticas integrativas, terapias naturais, todos os sábados, convidando você, querido ouvinte, a refletir um pouco mais sobre diversos assuntos que são vividos, às vezes no nível físico, através de doenças, às vezes no nível mental e espiritual, em conflitos ou crises que a gente possa viver, mas aqui eu sempre tento trazer elas de forma leve, discussões e conversas de forma leve, para fazer com que esses momentos de dificuldade se tornem uma grande oportunidade de transformação positiva e saudável na sua vida. E essa voz aqui que você escuta, sou eu, Patrícia Kovacic, enfermeira, radiestesista, terapeuta integrativa, e venho dividir um pouquinho da minha experiência com vocês aí, de uns longos anos trabalhando nessa área de forma voluntária pelo método Kovacic, que é essa terapia, essa prática que nos une aqui. Então, os meus apoiadores e patrocinadores acreditam nessa vivência que a gente tem aqui no Brasil já há quase 60 anos, tratando de pacientes com câncer. Então, se é a primeira vez, querido ouvinte, que você ouve sobre o método Kovacic, eu deixo aqui um convite carinhoso para acessar o site da ONG AEMK, Associação Estevão e Maria Kovacic, e conhecer um pouco mais sobre a pesquisa de Estevão Kovacic. Então, ele tinha esse grande, como posso falar, uma grande missão e um desejo muito íntimo de encontrar a origem da doença câncer. Então, assim, quando ele chegou no final da sua pesquisa, ele foi capaz de encontrar uma forma natural, sem efeitos colaterais, então harmoniosa ao seu organismo para reverter o quadro da doença, trazendo então harmonia e saúde para a sua vida. E eu falo um pouco mais sobre esse caso hoje, né? Então, sobre essa prática hoje, porque além de eu ter esse grande carinho e experiência nela, quando eu converso com os meus ouvintes, eu sempre pergunto, né? Quais são as sugestões e temas que vocês querem ouvir e conversar aqui através do Portal da Cura. O método Kovacic, ele é sempre lembrado e com carinho, porque aqui eu tenho espaço e oportunidade de trazer depoimentos de profissionais e pacientes que viveram a doença câncer, como eu falei, através do método Kovacic. Então, são histórias incríveis de vida que a gente tem aqui os testemunhos de 5, 10, 30, 40 anos de uma vida que foi transformada e as pessoas vivendo ela de uma forma plena após essa transformação. Outro assunto que sempre surge, veio com muita força nesse mês, e eu até agradeço assim, a oportunidade de estar aqui hoje com uma pessoa muito querida para falar sobre ele, é o aborto. E aí você me pensa, nossa, Paty, mas por que você vai trazer o aborto dentro desse conceito de programa? Eu sempre falo dos pilares de saúde. Então, se a gente pensar nos pilares, físico, emocional e espiritual, a gente tem que lembrar que para fortalecer a nossa caminhada e também, né, nos encorajar a vencer os nossos desafios, a gente tem que pensar, assim, no propósito de vida. A gente tem que se conectar com o alto e a espiritualidade. Então, a gente também tem que refletir sobre as nossas idas e vindas. Então, as chegadas e partidas nesse nosso planeta, nessa nossa experiência que estamos aqui vivendo. Eu vou aproveitar e lembrar uma frase que esse meu convidado de hoje, o Felipe Boni, falou na última oportunidade que eu tive aqui com ele na rádio, no final do ano passado, entre outubro e novembro. Então, confira lá a nossa entrevista através do meu canal do YouTube. Lá a gente falava sobre a importância da espiritualidade e como nos aproximarmos dela. Então, muita gente enfrentou essa dificuldade de ouvir, né, os sussurros da alma. Sim. Durante a pandemia. E lá no programa, entre outras tantas reflexões importantes, Felipe trouxe uma frase que reverbera muita verdade e me inspira muito, que é nos lembrar que somos todos seres espirituais vivendo essa vida aqui terrena. Então, na verdade, a nossa passagem ela é muito curta. Então, por essa terra. Então, se a gente não olhar com carinho aos detalhes que fazem parte da composição da nossa família, é possível que a gente desperdice essa grande oportunidade de evoluir e de ser melhor. E ser melhor é um pouquinho comparado ao de ontem, e não é comparado a longas datas, nem com o vizinho, não. É você com você mesmo, é você estar em paz com o que você acredita, é você viver uma vida que faça sentido. Então, assim, eu já dou as boas-vindas ao querido Felipe Boni. Dei uma acelerada, foi porque é muita coisa boa, e como eu falei, é um assunto desafiador, então agradeço por você ter retornado depois de tantos convites, de tantos meses, para falar sobre o aborto.
espírito e a espiritualidade nesse processo com os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo e aproveite esse tempo conosco. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a você, Patrícia, por esse convite e agradecer também a toda a sua audiência por a gente poder tocar nesse assunto tão importante e tão relevante para a vida de todos nós. É muito delicado a gente falar de vários temas nessa sociedade, né? Parece que tem alguns assuntos que a gente não pode nem encostar neles porque eles são realmente, assim, assuntos praticamente infaláveis, se é que existe essa palavra. Mais cedo nós usamos a palavra tabu. Exatamente. O câncer é um tabu. É um belo tabu. O aborto é um tabu. Exatamente. E, ao mesmo tempo, é um assunto que precisa ser falado, porque toda vez que a gente fala nesse tema, toda vez que a gente toca nesse assunto, eu, particularmente, dentro dos meus atendimentos como médico da alma, eu trato muito esse tema já há alguns bons anos, tanto dos abortos, né, daqueles irmãos, daquelas irmãs que não puderam ter a oportunidade de vir a este mundo por alguma razão, quanto daqueles irmãos e irmãs que gostariam de vir e que não estão encontrando os meios necessários, né, e tantas famílias, né, que gostariam de ter filhos e às vezes não conseguem. Então, esse assunto, ele mexe com a gente, ele toca no nosso coração. Hoje mesmo, pensando sobre ele, me deu muita vontade de chorar, porque toca no mais profundo do nosso ser. O que é importante a gente entender sobre esse tema, se me permite já falar sobre ele diretamente, Sim, por favor. É que nada acontece por acaso. Então, quando a gente olha para o plano espiritual, sempre existe uma engrenagem que está colocando a gente numa determinada situação. Uma família não passa por uma situação dessa ao acaso. E uma alminha que também escolheu vir e que, por algum motivo, não chega, também não vive essa experiência por acaso. Então, tudo tem uma sintonia fina. Mas a grande questão é a seguinte: quando uma família tem isso no seu enredo, seja porque foi um aborto causado, ou seja porque foi um aborto espontâneo, ou às vezes um aborto que não foi nem conhecido, que não é nem percebido, porque isso também acontece, na maior parte das vezes os sintomas são muito fáceis de serem percebidos. Então, as famílias que têm esse tipo de situação junto a si, acabam vivendo várias situações. Então, vivem, por exemplo, processos depressivos, dificuldades de seguir com a própria vida, às vezes medo de seguir em frente, né? Os pensamentos suicidas, às vezes, acontecem em muitas famílias. Então, isso tudo pode ser um indicativo de que tem ali uma situação que precisa ser vista. Uma alma, quando ela não chega, ela não volta necessariamente para o seu lar espiritual. Às vezes ela fica no meio do caminho. E esse meio do caminho é o que faz com que muitos desafios comecem a surgir na vida daquelas pessoas que vivenciaram aqui deste plano. Uhum. Então, olhar para isso é muito, muito significativo. E encaminhar essas almas que não chegaram também é muito importante. Então, acho que essa é a primeira grande mensagem que eu queria trazer aqui sobre esse tema. Sabe, Fê, sem querer misturar um pouco as frequências, mas eu comecei a refletir um pouco mais sobre a não permanência dessas vidas no planeta, nessa Terra, né? Nessa vida. E a influência dessa não existência física deles dentro das relações das famílias, quando eu pude vivenciar um pouco mais a constelação familiar. Então, eu não quero, como eu falei, não quero misturar as sintonias aqui, mas na constelação eu comecei a perceber o quanto era forte essa questão do sistema, né? Então, da família que está aqui, e o quanto influenciava as histórias que não foram vividas. Então, na minha família mesmo, sem me aprofundar muito, eu sei que tem histórias por questão social, entre continentes, ou até mesmo por questão cultural, e de forma espontânea aconteceram abortos, né? E você vê que, da forma que você mais cedo me apresentou, como que funciona o encaminhamento das almas, interfere-se um pouco essa energia na relação entre os irmãos, ou pai e filhos, quando essa vida não venha. Então, aí eu tenho duas perguntas, né? Como que você faz, como você identifica a necessidade de encaminhar, né, essa alma, esse espírito que não encarnou, e como auxiliar essa família, né? Ou a perceber ou a harmonizar de novo dentro da sua visão.
Acho importante, antes de responder essas suas perguntas, dizer uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte: a natureza da própria vida é a prosperidade. Tudo, de uma forma natural, prospera. Então, a vida sempre vai prosperar. Ela só não prospera quando há justamente uma interrupção. Pensa num rio, metaforicamente. Se um rio está fluindo naturalmente, está tudo bem, a água vai chegar onde tem que chegar, vai irrigar onde tem que irrigar e não tem como faltar alguma coisa. Então, muitas vezes as famílias percebem justamente que tem alguma questão quando elas começam a experienciar algum sintoma de escassez, algum sintoma de existencial, de, puxa, parece que eu não estou no lugar certo, parece que as coisas não chegam até mim. Então, ajudar essas famílias a olhar para isso é uma das formas que eu venho fazendo na minha vida, né? E como é que eu faço isso? Então, primeiro de tudo, eu acredito muito que às vezes, e muitas vezes, né, as pessoas chegam até mim não exatamente porque elas estão querendo, mas porque alguém, em um outro plano, está pedindo urgentemente por ser auxiliada. Então, a gente percebe isso através justamente desse extrasensorial, desse campo um pouco mais... que comunica com outro lugar, né? Que não é o que está na matéria. Muitas vezes eu percebo isso através do sensação de morte, sensação de... Sabe, parece que fica uma coisa no campo que tem tudo a ver com aquilo. Antigamente eu achava que era meu. Hoje eu tenho muita clareza, assim, quando eu percebo esse tipo de energia, que é alguma coisa relacionada a alguma família que está precisando de um auxílio. E, desculpa, qual que foi a outra pergunta, Paty, que eu... Como você faz o encaminhamento dessa alma? Então, aí o encaminhamento eu faço durante sessão. Então, no momento em que as pessoas me procuram, eu realizo um atendimento específico para aquela família, para aquela pessoa, e faço a checagem no campo para ver quantas almas tem ali para que estão precisando e estão pedindo encaminhamento, e aí com técnicas, né, ferramentas que eu uso no meu dia a dia, dentro do método Medicina da Alma, que é o meu método de tratamento, eu faço os encaminhamentos. Então, não daria para entrar aqui no detalhe, mas eu faço isso durante a sessão. Uhum. Sabe que muitas dos ouvintes que escreveram pedindo para falar sobre isso, eu achei interessante porque elas são pessoas, são famílias. Então, quando eu falo elas, eu estou falando de mulheres representando casais que estão ali na tentativa, na busca de construir família, né? E aí é um outro aspecto aqui que eu vi na escrita dos ouvintes e você citou aqui, que é algo interessante. Então, a gente vê muitas pessoas tendo filho sem ter planejado, que é uma bênção, e eu desejo muita luz e força a todos. Eu vejo esses abortos espontâneos, essas histórias que são marcadas com esse momento importante de observação, de atenção e de carinho, mas como mais cedo a gente falou, deve ser tratado com mais leveza, né, com um olhar mais natural para que a vida continue fluindo para a construção e evolução daquela família, mas eu vejo muita gente tentando ter filho e não alcançando isso. Então, Fê, para essas jovens que me escreveram, qual é a palavra que você envia para elas e para essas famílias que têm esse desejo e não conseguiram ainda alcançar? O que eu diria, né, para essas pessoas? O que eu diria ou o que seria dito, né, em outro nível? Primeiro, para sempre acreditar na vida, porque a vida é a coisa mais importante que existe. E de que há um tempo para tudo, né? Há um tempo para o florescer da própria existência. Então, por exemplo, eu comecei esse meu trabalho espiritual há alguns anos atrás, justamente fazendo esse tipo de encaminhamento. E naquela época, no caso daquela moça que eu auxiliei, a gente precisou justamente olhar para algumas vidas passadas para poder entender o que estava travando energeticamente lá atrás, para ela poder voltar a engravidar, voltar a ter filho. E isso aconteceu. Foi uma coisa muito interessante, sim, porque em questão de menos de um mês ela já estava grávida. Hoje ela tem um filho que já deve estar com seus 3, 4 anos de idade. Então, existem várias causas, né? Isso tudo estou comentando para dizer que não é uma causa única que leva a uma não gestação. Pode ser uma questão física? Claro, com certeza. Mas muitas vezes é espiritual. E muitas vezes é uma autoprogramação, que aí é outro lugar, é uma coisa mais emocional, às vezes até intelectual, que precisa ser olhada também.
Sim, obrigada, Fê, obrigada. Eu queria aproveitar aqui e dar as boas-vindas a você, querido ouvinte, que está se conectando agora na Vibe Mundial. Eu sou Patrícia Kovacic e te dou as boas-vindas ao Batu, Portal da Cura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e aproveite aí esses próximos minutos. Eu estou na presença do terapeuta Felipe Boni e a gente está conversando hoje de uma forma mais leve, mas trazendo carinho e a devida atenção para o assunto aborto. Então, aqui no Portal da Cura, eu tenho a oportunidade de falar sobre práticas integrativas, terapias naturais, com a intenção de procurar novas reflexões sobre situações que vivemos no dia a dia. E o aborto é uma delas que traz essa dor e, como mais cedo a gente falou, traz uma resistência, né? É um certo tabu conversar sobre isso. Então, sinta-se à vontade para ouvir e compartilhar comigo aqui as suas impressões ou as suas questões sobre esse assunto. Eu queria lembrar aqui que o apoiador oficial do programa é o Mercado Batu. Então, mercadobatu.com.br é a plataforma digital onde você pode acessar todos os profissionais, assim como os insumos para as práticas integrativas. Então, seja bem-vindo também a essa nova oportunidade para você se cuidar. E queria mandar um beijo especial para todos os ouvintes que estão me acompanhando aqui, conectados através do Facebook. Então, eu quero mandar um beijinho aqui para a G, José Dair, a Nancy Elisa, que está aqui mandando as suas palavras. O Luiz Walter, querido, obrigada, viu? Mandou aqui uma boa tarde. Falou que, infelizmente, o pai e a mãe dele faleceram de câncer, mas que ele segue em paz e com luz com a oportunidade que a gente tem aqui de conversar sobre o método. Então, Luiz, sinta-se abraçado por mim e por toda a família Kovacic, tá bom? Siga acreditando na vida e nas oportunidades que Deus nos dá para evoluir. Queria mandar um beijo para Patrícia Bortoni, minha querida Paty Mestre, obrigada por estar online aqui, saudades de você. E também a Eunice Baroni, Sônia Sudan. Agora eu queria puxar aqui, mandar um beijinho, ó, Gislaine Fonseca, mas eu queria mandar um beijo, um abraço especial para Nancy e puxar para você também, Fê. A Nancy Elisa Muniz, obrigada por ter escrito aqui. E vou dividir um pouquinho da sua história, então, com os nossos ouvintes e com o Felipe. A Nancy diz, Fê, que ela fez um aborto que foi fruto de um abuso durante um assalto em 1982. A polícia, na época, não autorizou o aborto, alegando que podia ser um dos seus namorados ou namorado. Então, resolvi fazer por conta própria. Até hoje, carrego um pouco de culpa comigo. Como eu devo agir nesse caso? Como que ela chama? Nancy Elisa. Então, ela é interessante, né? Você falou dela e, assim, eu peço até desculpas porque tem tanta informação aqui no outro campo que às vezes fica difícil de aterrar a forma de comunicar. Mas no caso da Nancy, tá claro aqui que foi uma decisão, inclusive, dessa própria criança, né? Ela escolheu não chegar justamente respeitando o momento dessa mãe que estava passando por essa situação. Talvez caiba a ela fazer algum trabalho de encaminhamento, justamente para poder garantir assim, uma paz, que é a paz que ela, a mãe que está aqui, está precisando. E fazer um processo de integração dessa criança no sistema familiar também. Sim. Nancy, luz, paz para você. Sinta-se amada por nós e continue aqui conversando conosco, tá? Depois a gente troca informações contigo. Agora, Fê, quando eu virei aqui para você, você estava com uma mensagem aí na cabeça. O que que era, hein? Várias. Eu não sei, tem tanta gente falando ao mesmo tempo aqui, mas... Olha, tem alguns queridos ouvintes aqui escrevendo, agradecendo o assunto e, de fato, é um desafio. Como eu falei, né? É um desafio eu trazer um assunto o qual eu não vivo profissionalmente falando como terapeuta, mas eu sinto, sim, né? As angústias e as dores das pessoas próximas a nós que convivem, de certa forma, com isso. E não é com naturalidade, assim como eu trabalho o câncer, mas é com muito carinho e respeito que eu me coloco nessa posição de trazer a sua mensagem para os ouvintes, Fê. Então, agradeço mais uma vez a sua presença. E aí, coisas que me vieram aqui em mente, né? Você falou de perceber de forma sutil a influência da ausência desse nascimento na família das pessoas e você consegue enxergar isso como sintomas. Quais seriam esses sintomas, Fê? Então, tem alguns, né? Então, alguns sintomas que podem ser percebidos e existirem em decorrência de um processo de aborto, de uma não chegada, né, de uma criança. Então, às vezes, questões financeiras podem ser sintomas,
processos de tristezas profundas que acabam e podem virar processos depressivos também. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o não fluxo da vida, ou seja, sentimentos de negação da vida, de eu não sei porquê, mas eu não quero viver, eu não tenho vontade de estar aqui. Às vezes, e isso acontece com muita frequência, é muito comum o ser humano antenar aquilo que está num outro campo. Então, a gente está sempre numa outra frequência, a gente percebe as coisas, só que a maioria das pessoas não sabe que isso é justamente de um outro campo, e às vezes a pessoa toma aquilo para si. Às vezes é só alguma alma querendo se comunicar, dizendo justamente, exatamente isso que a gente está falando. A alma está pedindo ajuda, está falando assim, olha para mim, olha para essa situação, resolve isso, né? Me ajuda aqui que as coisas vão voltar a fluir aí do outro lado. E é basicamente isso que acontece. Então, os sintomas são sintomas, digamos assim, que estão ao revés daquilo que a gente chama de prosperidade. Tá? Então, a depressão, tristeza, medo de viver, pânico, Sabe, questões uma financeiras. coisa que eu escuto, uma das falas que eu escuto muito, agora pensando no que você está falando, é a pessoa sente eternamente que falta algo. Isso acontece bastante. Que não pertence a um lugar, que é estranho sua posição na família. São algumas coisas que eu escuto e que eu li também das pessoas que solicitam, né, apoio, assistência. E você me falando me lembra um pouco dessa fala, Fê, de faltar algo, né? Isso que você está trazendo, essa questão específica, ela é bem comum quando as gestações são gemelares. Ou seja, quando uma pessoa vem de uma gestação gemelar, múltipla, e existe um estudo na constelação familiar que diz que mais de 90% das gestações são gemelares, são múltiplas. Normalmente, quando uma pessoa vem de uma situação dessa em que o outro gêmeo não se desenvolveu, ela fica com uma sensação de que lhe falta algo e parece que ela procura a vida inteira e ela nunca vai encontrar. Então, nesse caso, também é importante olhar para isso. Muito interessante. É bem comum isso acontecer. Muito interessante. E não deixa de ser um aborto também. Então. E é angustiante, né, esse sentimento, porque você procura em vários caminhos materiais e em relações distintas preencher algo que você não entende, né? É exatamente existencial, né? Fê, nessa reta final do programa, eu queria deixar aqui um espacinho para suas considerações, porque mais uma vez, o programa voa e a gente não consegue mais esticar. Eu sei que é um assunto que tem várias vertentes, tem muita coisa para se falar. A gente pode estender em um outro dia, em um outro canal. Mas o que você sente no coraçãozinho de mandar uma mensagem para essas famílias que estão nos ouvindo agora? Olha, o mais importante é assim, eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas profundamente no coração com essa mensagem, porque tem histórias, mesmo que elas não conheçam. Então, nesse caso, assim, minimamente, orem por essas crianças, né? Orem por essas almas. Peçam justamente para que elas sejam encaminhadas para o seu lar espiritual. É um início. Às vezes não é o suficiente, mas já é o bastante para que elas se percebam, para que elas possam se sentir vistas de onde quer que elas estejam. E para quem tenha conhecimento de um caso como esse na família e quiser um auxílio, eu posso me colocar à disposição para isso. Já aproveita e passa seus contatos, Fê. Tá, eu vou passar meu WhatsApp e vou pedir para que quem tiver interesse me procure. Meu telefone é 11 98 397 1252. 11 98 397 1252. Maravilha. E você que quiser seguir um pouquinho mais conhecer um pouco mais, seguir ele nas mídias sociais, ele tá lá no meu Instagram. Então vai lá no Paty Kovacic, aí você encontra lá o Felipe Boni, segue, acompanha as lives e todo o material que ele posta. Fê, muito obrigada de coração por ter aceito o convite, o desafio de estar aqui conosco aqui novamente. Me sinto emocionada. Obrigada mesmo por todos os nossos ouvintes. E a você, querido ouvinte, obrigada por ter me acompanhado até aqui. Mais um sábado de luz, conversando. E deixo o convite para seguirmos a conversa sábado que vem. Aqui no YouTube, eu recebo também mensagens pedindo aqui sobre o câncer, que o pessoal falando que se emociona ao ouvir sobre o câncer através do método Kovacic e deseja ouvir mais, então eu deixo o convite. Eu preparei uma sequência agora de programas, então os 2 próximos programas eu estarei com um terapeuta aqui do interior de São Paulo, falando sobre a experiência dele, recebendo os pacientes, e também vou ter a honra de ter a Celeste Kovacic contando da história dela, a história da família, e um pouquinho sobre os pacientes que chegam até ela. Então, sintam-se à vontade e retornem sábado que vem. Um grande beijo no seu coração e até lá.